Olá, Miguel Franco, obrigado por ter aceitado o meu convite. Olá, Ricardo, obrigado. Eu pelo convite também. Miguel, tu és português, vives em Portugal, trabalhas em Portugal, tens uma forte atividade associativa em Portugal, em várias associações, mas tens também uma característica que eu gostaria de destacar um bocadinho, que é assim, tens descendência alemã, trabalhas numa empresa alemã em Portugal e tens uma relação muito forte com a comunidade alemã, pelo que eu sei. E a minha questão é, porque tenho muita curiosidade sobre isso, ou seja, porque é uma comunidade muito forte, quer em termos industriais, quer em termos mesmo, eu penso, de importância comunitária para o país. E eu gostava um bocadinho de perceber ou seja, como é que foi esse teu percurso? É só porque tens descendência alemã que isso aconteceu? Aconteceu por acaso? Como é que foi? Bom, isto naturalmente não foi, nada é por acaso e tudo é por acaso. O meu bisavô veio em 1905, portanto, o avô da minha mãe veio para Portugal em 1905 e, portanto, veio representar máquinas têxteis e depois, mais tarde, trabalhou a representar a Pelican em Portugal. E o meu avô continuou, juntamente com o primo dele, esse negócio cá em Portugal. E, portanto, cresceram e viveram também sempre cá em Portugal e, portanto, aqui na zona aqui no norte, na zona do Porto, portanto, por cá ficaram e no fundo, estiveram sempre portanto, ligados à comunidade alemã local. Portanto, o facto de termos um colégio alemão aqui na região, portanto, aqui no Porto, o facto de terem vindo ao longo dos anos várias empresas alemãs para esta região, nomeadamente, e nos anos 80, mais fortemente, a indústria do calçado e também dos têxteis, mas muitas outras, enfim, empresas de grande relevância, como uma Siemens, que estão cá já há mais de 100 anos, uma Bosch também, já há muitos anos aqui em Braga, mas não só, também estão em Aveiro, Ovar, também em Lisboa. Mas muitas outras que, entretanto, foram vindo, leva a que a comunidade, de facto, tenha aqui um peso grande e as relações que nós fomos, e eu tive, de facto, no Colégio Alemão, as relações que fomos construindo foi nesta comunidade luso-alemã. Okay? E isso levou-me sempre, enfim, a ter o melhor dos dois mundos. A capacidade de planeamento dos alemães e a capacidade de desenrasque dos portugueses. E, portanto, juntar e viver nestes dois mundos sempre foi algo interessante. É evidente que depois isto leva a que todas as escolhas que eu tenha feito a seguir passassem, por exemplo, pelo curso técnico de gestão na Dual, que foi o que é a Escola Profissional da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, num sistema dual e, portanto, como ainda hoje funciona. Os jovens aprendizes passam 4 dias por semana numa empresa e têm um dia por semana aulas de contabilidade, de matemática financeira, de economia, etc. E isso deu-me naturalmente aqui o contacto com a empresa alemã, onde estou hoje. Portanto, mantive-me sempre ligado à comunidade alemã desta forma. E, portanto, foi por acaso e foi resultado de, quer dizer, portanto, foi coincidências, mas também um bocadinho uma consequência de. Okay? E o facto, naturalmente, de uma pessoa dominar a língua acaba por ser também uma vantagem em determinados momentos de decisão Claro que sim. por diferentes opções. Miguel, falaste aí da questão do curso na Dual e também do colégio alemão, e a questão da educação é uma questão que a mim me preocupa bastante, e me interessa e me preocupa em Portugal e não só. Também sei que a ti também é uma questão que me interessa bastante, porque tu tens esses dois mundos, ou seja, porque estás em Portugal e vês o que é o sistema normal português e também vês o que é o sistema alemão. O que é que achas que são, no fundo, as aprendizagens que se pode ter de um lado para o outro? O que é que funciona bem, o que é que não funciona tão bem, aquilo que podia ser melhorado? Olha, desde logo esta questão do ensino dual é extremamente importante para a sociedade e para as empresas, porque prepara ou ajudam a preparar jovens que no final desse curso têm uma profissão e, portanto, podem ser uma profissão, podem ganhar o seu rendimento
numa profissão que é importante e muito útil para a indústria. E, portanto, estes cursos são preparados e programados com a intervenção das empresas ou das organizações que os ajudam a desenhar. Portanto, é uma co-criação, no fundo, destes cursos. E isto leva a que as pessoas e os jovens que são preparados, repito, são preparados em função das necessidades que as empresas também têm, por um lado. Por outro lado, como eu disse, a pessoa sai com uma profissão. Ok? Serralheiro, mecatrónico, eletrónico, eletricista, mecânico automóvel, por exemplo, ou chefe de cozinha e por aí fora. Portanto, a Dual tem uma data de cursos, ou no meu caso, como técnico de gestão. Portanto, no fundo, são quadros, ou permitem criar quadros intermédios para as empresas. Okay? E isto é muito, muito relevante, e por isso foi muito desenvolvido e muito apoiado na Alemanha, e é, no fundo, uma das bases do sucesso das empresas industriais, mas não só, e que aqui em Portugal está a ter também uma grande aceitação. Okay? Nós temos neste momento na Dual quase 1000 alunos todos os anos e a taxa de colocação anda ou ronda os 93% a 95%. Normalmente os Miguel, jovens... desculpa interromper, mas quando dizes que tem cerca de 2000, são também Mil. mil são alemães ou descendentes de alemães ou portugueses que não têm Não, são qualquer relação portugueses. São com portugueses que não têm qualquer relação. São portugueses que não têm qualquer relação e que escolhem esta via profissionalizante que não os impede, se quiserem mais tarde, de estudar, porque depois têm equivalências também ao 12º ano, mas que, repito, lhes permite ter uma profissão e, no fundo, uma colocação já numa empresa, porque eles fazem um estágio naquela empresa e, na grande maioria dos casos, ficam nessa empresa. A empresa prepara-os, permite-lhes, no fundo, fazer um estágio alargado durante 2 anos ou 3 anos e isso dá-lhes, naturalmente, ali uma ligação entre o jovem e a empresa. E isso para o jovem é extremamente importante, porque, no final, repito, tem uma profissão. Claro que há o estigma, que aqui em Portugal é grande, de epá, se eu não tenho, ou se o meu filho não tirou um curso superior, não é ninguém. E este estigma é que deveria ser combatido e deveríamos, enquanto sociedade, transformar e levar a que as pessoas, portanto, nem todos podem, nem todos querem estudar, mas fazendo um bom curso profissional, tem uma profissão e pode, e na maior parte das vezes isso acontece, ganhar até mais do que alguém licenciado. Pronto. E quando as pessoas se apercebem disso, o mundo muda um bocadinho. Agora, falta-nos, enquanto sociedade, trabalhar enfim, esta solução, criando nas famílias a ideia de que quem tem uma profissão, um mecatrónico, um eletricista, é uma pessoa digna e relevante, é uma pessoa que tem e que merece, no fundo, o apoio e o respeito da sociedade. E há um bocadinho enfim, este estigma de pá, não estudou, epá, não é ninguém. E eu acho que isso é algo que deveríamos e que temos que todos travar Mas sem e dúvida, eu combater. concordo em absoluto. E é engraçado que eu tenho a mania que sou uma pessoa informada. E, por exemplo, eu não tinha a ideia de que a formação dual que existia em Portugal, integrada no sistema português, não é? E sempre pensei que fosse algo só ou na Alemanha ou então que estivesse Não, relacionado, e não não, é. Mas é não. algo desconhecido, não é? É um bocado desconhecido, sim, embora, enfim, tenha havido e há um esforço grande que a Dual faz de se dar a conhecer, porque isto é tudo uma questão também das pessoas se darem a conhecer e mostrarem os modelos que têm e no fundo, apresentarem-se. Quer dizer, as pessoas têm que se apresentar, têm que estar nos meios, têm que estar junto dos jovens e explicar isto aos jovens. E esse trabalho está a ser feito ao longo destes últimos anos de uma forma muito mais profissional também, o que tem permitido que tanta gente tenha recorrido ou esteja a recorrer a este tipo de cursos. Excelente. Ok? Olha, Miguel, agora passando para outro mundo que tu conheces muito bem também, que é o facto de gerir em Portugal uma empresa alemã e, portanto, em que eu penso que maioritariamente são portugueses que trabalham aqui na unidade portuguesa ou nas unidades portuguesas, mas também tens a relação muito próxima e permanente com a empresa-mãe alemã. Ou seja, quais são as principais características que tu vês nos portugueses versus os alemães
ambos numa organização alemã. É um bocadinho aquilo que eu dizia há bocado. Juntam-se aqui dois mundos. O mundo, enfim, tipicamente mais planeado, mais organizado, alemão, com a capacidade de desenrasque, a capacidade de improviso, no bom sentido da palavra, do português. E isso ficou muito patente, por exemplo, aqui na pandemia. Enfim, os alemães ficaram um bocadinho às aranhas com toda esta mudança tão repentina, algo que apareceu. Nós aqui fomos muito rápidos a adaptarmos à nova situação. Mas também quando há problemas de fornecimentos, por exemplo, e tivemos, decorrente também da pandemia, várias quebras nas cadeias de abastecimento. A capacidade que nós tivemos aqui em Portugal de nos adaptarmos e reinventarmos, inclusivamente, alguns processos, foi absolutamente notável. Ou seja, a junção destes dois mundos é algo extremamente interessante e que resulta muito bem. Isto não é só dito por mim, aliás, todas as empresas alemãs que operam aqui em Portugal beneficiam exatamente desta dualidade, da programação, do planeamento, enfim, do trabalho mais rigoroso, com, enfim, a grande capacidade de improviso, de desenrasque também do português. Dito isto, isto não significa que o português não seja também uma pessoa disciplinada e organizada quando o enquadramento existe e está bem estruturado. E, portanto, o português, e isso é algo que nós vemos e somos muito apreciados dentro do grupo, exatamente por isso, porque somos pessoas que cumprimos. Portanto, no final do dia, as coisas aparecem feitas. Okay? E, normalmente, e isto agora é geral, em muitas vezes das outras empresas multinacionais que trabalham cá e que têm operações em outras áreas, em outras regiões, não só na Alemanha, mas também, normalmente as operações portuguesas são das mais rentáveis e das mais bem organizadas. Eu era aí mesmo que queria chegar, ou seja, porque agora, fazendo ao contrário, isto é, porque é que nós, enquanto país, temos tanta dificuldade? Porque assim, eu não tenho dúvidas nenhumas mesmo. Ao longo da vida já vi muitas empresas que os portugueses são altamente cumpridores, são trabalhadores, são esforçados, entregam, têm essa capacidade essa criatividade e capacidade de improvisar, mas sempre que eu vi portugueses em ambientes bem estruturados, eles quase sempre são excelentes trabalhadores. Porque é que nós não conseguimos, enquanto país, trazer esse bocadinho desse planeamento? Ou seja, já não digo nós não temos de ser alemães, não faz sentido que cada povo tenha a sua cultura mas porque é que temos tanta dificuldade em, ao fim de tantos anos, né, não sermos mais organizados enquanto país? Agora já vamos para aquela parte mais especulativa. Bem, isto tem a ver, mas é verdade, isso tem a ver um bocadinho, enfim, se estivéssemos a falar de uma organização como uma empresa, nós dizemos que a capacidade do gestor é baixa, ou seja, temos fracos gestores, muitas vezes à frente de determinadas organizações. E à frente do país temos muitas vezes fracos gestores. Que não têm a capacidade, porque repare, isto é de facto um país relativamente pequeno, são 10 milhões de habitantes, ou aproximadamente, e portanto seria relativamente simples de gerir, querendo. Agora, essa pergunta que tu fazes é uma pergunta de facto difícil de responder. Há anos que é assim, como tu dizes, mas provavelmente é uma coisa histórica, como já os romanos diziam, não é? Um povo que não se quer deixar gerir, quer dizer, é uma coisa difícil. Pronto, é uma gente boa, mas difícil de, em conjunto, arranjarem formas de se gerirem. Às tantas tem a ver com isso, mas provavelmente, eu diria, é a fraca qualidade da gestão que leva a que isto seja assim. Portanto, os dirigentes, se quisermos, ok? E isso e era por aí que nós deveríamos tentar. Depois há uma outra questão, também um bocadinho cultural, que é, num âmbito um bocadinho diferente, a nossa incapacidade também de sabermos vender aquilo que fazemos bem lá fora. Portanto, isto avançando um bocadinho para este lado, somos muito bons a fazer as coisas. Se estivermos dentro de uma estrutura muito bem disciplinada, muito bem organizada, damos nas vistas, e tanto é assim que depois até somos recrutados para empresas e para gerir empresas lá fora. E há inúmeros casos portugueses a liderar grandes empresas multinacionais e grandes estruturas lá fora. Mas quando temos que vender com a nossa organização, com o nosso trabalho, algo lá fora, é extremamente difícil. E, portanto, somos muito pouco sistematizados e muito pouco rigorosos e também pouco ambiciosos às vezes nisso. E temos
não sei, alguma vergonha em mostrarmos aquilo que fazemos bem e a pedirmos algo, como contrapartida, por aquilo que fazemos. Uma terceira nota, que pode estar relacionado com estas duas coisas, é também não termos a capacidade de trabalharmos em rede. Portanto, há aqui muita inveja, às vezes, muito receio, e, portanto, este pouco cuidado ou pouco investimento que fazemos em trabalhar em rede. E, portanto, em conjugarmos com o vizinho do lado, com o concorrente, com outros parceiros, construirmos, no fundo, soluções para melhorarmos todo o nosso ecossistema. Eu Eu diria que tenho. são, assim, três pontos. Vão bater todos um bocadinho na mesma questão, que é uma questão cultural, claro, de base, uma incapacidade de nos deixarmos gerir, mas também uma incapacidade de saber gerir, em muitos casos. Eu concordo muito contigo, eu já várias vezes, acho que até já escrevi isto, já falei, assim, eu acho que o nosso grande problema é aquilo que nós designamos por elites, no sentido lato, acho que temos elites fracas e que têm de si própria, a maior parte das vezes, uma opinião muito positiva e, na verdade, entregam muito pouco, ou seja, têm pouco resultado, mas são elites não pelo mérito, a maior parte das vezes, ou por famílias, ou por relações, ou partidárias, ou por históricas, ou seja o que for. E também disseste aí uma coisa muito interessante, que é a incapacidade de vendermos. Eu lembro uma vez alguém me contou que ia a um concurso com um parceiro internacional, americano, se não me engano, e portanto o português era parceiro do americano. Iam fazer uma proposta, e o português apresentou uma proposta. Se não me engano, até era algo que era o valor do serviço dele de 50 mil euros. O americano disse: tu és parvo. Assim, eu nem te levo nesta proposta porque ninguém te vai considerar. Portanto, tens no mínimo que quadriplicar esse preço, esse valor. Quer dizer, Certo. e ele fez-lo. E ganharam a proposta. Ele diz assim: aquilo foi completamente para mim absurdo, porque eu quadripliquei uma coisa que eu achava que estava a ganhar dinheiro com 4 vezes menos. Isso. E eu tenho uma opinião sobre isso, que acho que isso vai ser ultrapassado um dia, que é, acho que tem a ver com duas coisas, que é, nós temos sido um país pequeno e muito fechado durante muito tempo, e da maior parte dos negócios em Portugal nasceram da produção para o mercado, ou seja, foi gente que foi aprendendo a fazer, muitas vezes saiu das fábricas e fez a sua fábrica, pessoas com mérito incrível, eu conheço muitas dessas pessoas, são fantásticas, mas que sempre valorizaram mais o produto, ou seja, e tinham muita percepção de quanto é que custava fazer o produto, do custo do fazer, e portanto, então metiam uma margem em cima do valor do valor intrínseco, aquilo para eles era o valor intrínseco. Então, se é o valor intrínseco, os mais ambiciosos metiam 2 vezes o preço, ou 3, ou o que fosse, mas era sempre assim. E quando, com o tempo e com a nossa abertura e com a globalização, eu acho que inclusive com os jovens que vivem no mundo Isso. global, eles Concordo. começam a olhar para o valor de mercado. E o valor de mercado não tem nada a ver com o valor do custo, como sabe Do muito bem, custo não de é? produção. Estamos E, de portanto, acordo. não é fácil mudar isso, acho que demora tempo e acho que apesar de tudo vai mudando, não é? Eu acho que está a acontecer isso que tu estás a dizer. Primeiro por uma questão de mudança de geração também, mas também por uma questão de necessidade no fundo, com a crise financeira de 2008, 2010, que assolou brutalmente Portugal, levou a que naturalmente muita gente tivesse que ir procurar novos mercados e tivessem que começar a exportar, a alterar o seu modelo de negócio. E quando o fizeram, muitos deles aperceberam-se exatamente isso do que estavas a dizer, ou seja, que os mercados valorizam os produtos e as soluções que eles têm de uma forma muitíssimo diferente do que aquilo que eles achavam que valorizariam em função do custo de produção. Okay? E eu acho que essa transformação está felizmente a acontecer, e isso vê-se também nas feiras internacionais onde Portugal está presente, seja no calçado, enfim, agora com um valor portanto, por par muitíssimo mais elevado do que tinham anos atrás, mas também nas máquinas, por exemplo, todo o setor de máquinas e maquinaria e de subcontratação tem evoluído num sentido muito interessante, portanto, maior valor acrescentado. E de conseguirem, no fundo, mostrar nos mercados internacionais que conseguem acrescentar valor. Okay? Com fiabilidade e com qualidade. Isso faz a diferença nos mercados mundiais. E acho que Oh, Portugal se tem posicionado muito bem, Portugal tem-se posicionado muito bem, fruto dessa necessidade também, mas também por haver aqui algumas mudanças de mentalidade. Mas isto é uma aprendizagem que se vai fazendo. E, portanto, quando disse aquilo que disse há bocadinho, eu não queria também aqui ser mal interpretado, e era o que faltava, pôr em questão a qualidade de muitos dos empresários, mas globalmente a imagem que fica é aquela que eu referi há bocado. Miguel, agora passando
a Alemanha, que é um motor económico, não é? E para nós muito importante, para Portugal, neste momento, pelo menos é aquilo que é a percepção que eu tenho do que vou lendo, é que está a sofrer uma pressão enorme até na própria indústria alemã, com a competitividade até chinesa, e que está a passar algumas dificuldades, ou seja, que tu tens essa relação muito mais próxima, até porque fazes, no fundo estás englobado também na indústria alemã, não é? E portuguesa. Como é que vês não só o presente como o futuro da indústria alemã? Porque ela não é só importante para a Alemanha, é importante para a Alemanha, é importante para a Europa como um todo, é importantíssima para nós. Bom, como tu disseste, e bem, portanto, a globalização permitiu, e a Alemanha é um dos grandes, é o terceiro maior exportador do mundo, ou o segundo maior exportador do mundo, agora mais recentemente, e, portanto, tem uma economia dependente, no fundo, da produção e exportação de bens e serviços. E com as alterações que fomos sentindo, enfim, a desglobalização, por um lado, com o aumento da competitividade, como tu dizes, de várias soluções chinesas, mas também com erros feitos pela própria Alemanha, nomeadamente a dependência do gás russo, que lhes permitiu ter uma competitividade ou um benefício, compravam o gás muito barato, e isso alterou-se de um dia para o outro, e, portanto, os custos energéticos na Alemanha explodiram nos últimos 2, 3 anos, e isso levou a que muitas das empresas, nomeadamente químicas, perdessem algumas das vantagens competitivas que tinham. Tudo isto aliado a esta desglobalização e, portanto, no fundo, a uma maior regulação e, se quisermos, a criação novamente de barreiras, por exemplo, dos Estados Unidos a determinados produtos, e, por outro lado, como eu disse, com a pressão da China, está a conduzir a Alemanha para um ponto de fragilidade acrescida, e não conseguiram, e isso ficou muito patente na questão da indústria automóvel, por exemplo, não conseguiram alterar o seu paradigma. Isto é, por exemplo, repetindo, ou mantendo a base da indústria automóvel, não conseguiram transitar com a rapidez suficiente para a eletrificação dos veículos. E, portanto, isto está a ser feito de uma forma muito penosa, muito lenta, também compreensível, porque, enfim, a economia alemã depende muito da indústria automóvel e dos motores de combustão, e, portanto, há aqui, naturalmente, também um período de transição que se tem que fazer, só que, concorrentes que foram muito mais rápidos, concorrentes chineses, por exemplo, estão a ser muito mais rápidos nessa eletrificação e estão a lançar modelos no próprio mercado alemão com preços muitíssimo mais competitivos, cumprindo todas as normas europeias, inclusivamente tendo categorias de segurança e de qualidade equivalentes ou até superiores a muitos dos modelos dos carros alemães elétricos que estão a ser comercializados neste momento. E isso está a causar um problema seríssimo à indústria alemã. A indústria alemã era também muito forte, e é muito forte em maquinaria, e isso está a ser anulado, no fundo, por competidores chineses que enfim, que absorveram ao longo destas 2, 3 décadas o know-how e que depois, sobre esse know-how, foram desenvolvendo, no fundo, soluções novas com fundos quase ilimitados de apoio. Um outro exemplo, se quiseres, toda a parte da indústria solar, e, portanto, os painéis solares foram desenvolvidos, e a tecnologia de base foi desenvolvida principalmente na Alemanha. É um dos maiores mercados europeus também, e 90% ou mais dos painéis solares fotovoltaicos que são instalados na Alemanha são de origem chinesa. Okay? Portanto, isto acabou por destruir, no fundo, toda a indústria de painéis solares fotovoltaicos que existia na Alemanha. Okay? Só para dar assim meia dúzia de exemplos, e é isto que está a acontecer, e, portanto, é um país extremamente aberto, é um país que necessita da globalização, que necessita de mercados, e que está neste momento a ser confrontado com soluções equivalentes a preços mais baixos, portanto não está a conseguir corresponder. Segundo, provavelmente determinados produtos ou soluções que estão a oferecer não estão adequadas já àquilo que o mercado quererá dentro em breve, nomeadamente na questão da indústria automóvel e por aí fora. E, portanto, para além de todos estes problemas energéticos, geopolíticos que estão a assolar também a Alemanha. Enfim, caiu um grande parceiro que era a Rússia, havia ali relações também comerciais fortes, e por aí fora, por aí fora. Portanto, são vários os fatores que se juntaram todos ao mesmo tempo. E o facto de se ter investido muito fortemente, e, portanto, a indústria alemã investiu muito fortemente na China, e, portanto, por exemplo, uma Volkswagen depende muito do mercado chinês, mesmo para os carros, cria hoje,
com as barreiras que estão a ser criadas e com a alteração dos paradigmas de negócio, uma dificuldade grande. E, portanto, isto vai nos acompanhar durante os próximos anos. Não é Miguel, algo que se vá mudar rapidamente. e em Portugal, até porque tu tens também uma das tuas vertentes associativas e estás no setor e no setor metalomecânica, na associação, como é que tu vês o setor português? Como é que está pujante, está otimista, está a crescer, está... O setor está a crescer, portanto, temos vindo a bater, segundo os últimos dados da EMAP, temos vindo a bater recordes de exportação. Isso tem sido absolutamente fantástico, mais de 29 mil milhões de euros de exportações. E, portanto, é o setor mais exportador, em Portugal, fruto exatamente dessa necessidade, não só, mas também dessa necessidade de, em 2010, terem que repensar ou termos que repensar os nossos modelos de negócio. E, portanto, é neste momento um setor pujante. É evidente que há também neste setor vários fornecedores da indústria automóvel. E esses também estão a sofrer, em parte, se estiverem demasiado ou quando estão demasiado dependentes de fabricantes de automóveis com motores de combustão, e se não tiverem conseguido mudar para outros fornecedores que forneçam carros elétricos. Pronto, esse é o problema, ou se estiverem demasiado dependentes só dessa indústria. Também há outros que fornecem essa indústria e outras indústrias, e, portanto, conseguem, no fundo, avançar. Depois, descobriram também a parte da subcontratação, portanto, no fundo, componentes de alto valor acrescentado, que têm sido e que têm levado, no fundo, a um crescimento muito forte nestes últimos anos. E Portugal posicionou-se muitíssimo bem e está a ser muito bem aceito nos mercados internacionais pela qualidade e pela fiabilidade dos fornecimentos. Miguel, e agora isto é impressionante, o tempo passa a voar, estamos quase a terminar. Até porque o tema desta rubrica é Esperança no Futuro, Esperança na Liberdade, eu também tenho outra que é Esperança no Futuro, Esperança na Liberdade. Como é que vês com otimismo, não estou a falar já nem na questão da indústria do país, mas dos nossos jovens, ou seja, tu que também vais convivendo com muitos jovens, achas que eles estão preparados e olham para o futuro com esperança, com otimismo e com capacidade para trazer à nossa indústria e ao nosso país? Eu vejo isso assim. Eu tenho 3 filhos e vejo esse otimismo, o que é bom, porque, quer dizer, já bastam os problemas que temos. É evidente que são tempos desafiantes, 2 guerras, uma pandemia que ficou para trás, mas tem repercussões ainda hoje, uma inflação elevada, enfim, uma quebra económica acentuada em determinadas regiões, mas vejo-os com otimismo. Agora, há aqui uma data de fatores que podem condicionar, ou que podem condicionar a atividade deles, nomeadamente todos estes movimentos. E quando falas em liberdade, liberdade significa democracia, significa podermos definir os nossos caminhos, fazer as nossas escolhas, e temos que ter aqui naturalmente algum cuidado, e isso é da nossa responsabilidade também, garantir que as estruturas, que a sociedade e que as instituições nos nossos países, nomeadamente europeus, eu sou um europeísta convicto, temos que olhar bem para as nossas instituições europeias, mas também para as nossas instituições nacionais, para garantirmos esta liberdade, porque a questão... Enfim, fala-se muito nisto, na imigração, a saída de Portugal para outros países europeus, mas eu acho que isto começa a ser um problema, se nada fizermos, poderá ser um problema pan-europeu, e vai-se provavelmente ver um bocadinho mais isto que eu estou a dizer agora, de algumas alterações e algumas perturbações à democracia com as eleições europeias e, portanto, com o crescimento de determinados partidos antissistema e anti-europeístas que podem, no fundo, causar aqui alguma perturbação. Como otimista que sou, eu espero que isso não aconteça e que não tenham sucesso nessa missão. E espero também, e acho que os nossos jovens estão de facto bem preparados e têm mundo, e vão vendo também aquilo que se passa noutras regiões, e leem muito também, têm acesso a muita informação. Acho que estão bem preparados para lidar com esta nova situação e acho que estão otimistas e acho que têm capacidade também para movimentar e alterar as coisas. E, portanto, têm voz e também querem ter essa voz. Isso é o que eu sinto em casa, enfim, com os amigos
com os amigos à volta, é evidente, vale o que vale, mas eu acho que é uma esperança. Miguel, muito obrigado. Eu também concordo contigo em absoluto. Eu acho que é assim, nós vivemos um tempo muito difícil, mas a humanidade já viveu tantos tempos tão difíceis e cá está. E eu acho, há uma coisa que eu não tenho dúvidas nenhuma. Esta geração é bem melhor, é melhor preparada e eu acho que até que é melhor enquanto forma como veem os outros, como veem o mundo, como veem o futuro, do que era, por exemplo, a minha geração. E, portanto, eu acho que se nós lá A conseguimos ir nossa, fazendo umas coisas, eles vão fazer seguramente ainda bem melhor que nós. Portanto, eu tenho também esse otimismo. Miguel, muito obrigado. Que tudo Ricardo, continue a obrigado. correr bem para ti, para nós, para todos e continuemos otimistas apesar das dificuldades. Muito obrigado. Isso, obrigado e até breve.